Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma super aula de automaquiagem. E hoje eu trouxe um assunto, uma técnica que muitas de vocês ficam me perguntando: como é que eu faço? Eu quero uma maquiagem assim que eu esteja pronta para o trabalho, para um happy hour, para uma festa. Eu quero uma maquiagem completa, que não seja muito difícil, mas que seja um pouco mais elaborada, que tu ponha qualquer roupa que vai combinar, né? Qualquer ocasião vai combinar, qualquer cor de roupa vai combinar. Então é aquela maquiagem neutra e ao mesmo tempo poderosa que vai te deixar prontíssima para qualquer evento, para qualquer ocasião. E hoje eu comecei um pouco diferente a nossa maquiagem. Eu já fiz a preparação de pele, eu já fiz toda o skincare, que inclusive eu vou fazer aqui uma aula de skincare maravilhosa em breve, tá? Fica no aguardo aí. Já fiz a minha preparação, já coloquei primer, tá? Que é aquele produto que vai retrair os poros, deixando a pele super lisinha, né? Bem receptiva aí para maquiagem. Além de fixar a maquiagem, claro, então é bem importante essa preparação, porque garante que a gente fique com essa maquiagem poderosa por muito mais tempo. Combinado? Então tem que fazer a preparação. Mas para o vídeo ficar ainda mais, né, objetivo, eu escolhi fazer já, né, focar mais nos detalhes do olho hoje, né, e de detalhes mesmo de iluminação, de contorno, pra gente fazer uma maquiagem bem bonita, rápida e elaborada ao mesmo tempo. Bora lá! Eu já tô pronta, né? Então a maquiagem, a preparação, a base, o corretivo eu já pus. Eu vou fazer mais uns detalhezinhos, mas o básico do básico, né? Aqui já tá feito. A tela da pintura já está pronta, agora só basta colorir. Combinadito? Bora! Então, eu já coloquei a minha base, que vocês já sabem, que hoje, né, a gente já usa. E agora, gente, eu vou fazer uma coisinha diferente na preparação, que, primeira coisa, né, é fazer a sobrancelha, até porque quando a gente aplica a base, a nossa sobrancelha, ela fica com bastante resíduo de produto, certo? Então, a gente precisa, né, alinhar os fios, a gente precisa tirar aí toda, né, a base, caso tenha ficado, assim, tu já vai deixar bem alinhadinha. Eu peguei um espelhinho pra gente poder ver junto aqui. Então, ó, já tirei um pouco do excesso, já deixei ela alinhada pra gente fazer aí, né, o preenchimento da sobrancelha, caso tu precise. Então, com o próprio pincel, né, aqui eu tenho um duo de sobrancelha. Então, com o próprio pincel ou até mesmo com o lápis que tu vai fazer o preenchimento, né, da tua sobrancelha, eu indico pra gente fazer, né, a gente medir. Vamos ver se tá tudo certinho na nossa sobrancelha. A primeira coisa é a gente deixar o pincel bem alinhado com o cantinho do nariz, deixar bem retinho e a gente ver se tem pelinhos sobrando, a gente precisa tirar eles. Se tem pelinhos aqui, né, faltando pra cá, né, eu preciso preencher. Então, aqui tem que ser o início da minha sobrancelha. Sem tirar o pincel aqui deste cantinho do nariz, eu deixo ele bem certinho aqui para eu saber a minha elevação. Então, tem que passar bem na frente do meu olhinho, do meu íris aqui, né? Olhando para frente, sabendo que aqui é a minha elevação. E a mesma coisa, se faltar pelos eu preencho, se sobrar eu retiro. E aqui o final do olho, o final da minha sobrancelha, tá? Então, essa aí é importante a gente medir, até para ver o que a gente precisa fazer, né? Precisa preencher. O lápis, aqui eu tenho esse retrátil, tá? Essa cor que eu tô utilizando é o Brunet. E eu gosto muito dele porque tu pode fazer a mesma, né? Essa simetria, né? A gente pode fazer com o próprio, ó. Eu já faço aqui, já faço um risquinho, ó. Já venho aqui, já faço um risquinho. Já venho aqui, já faço um risquinho. Para quê? Para saber onde tem que começar, onde tem que ter elevação e aonde vai terminar essa minha maquiagem, tá? Então, em movimentos curtos, eu vou fazendo, né, o formato, né, do pelinho mesmo, preenchendo, fazendo aqui, né, onde tá faltando. Eu tenho bastante falha na minha sobrancelha, então, sim, eu preciso sempre fazer esse preenchimento. Eu amo esses pincéis aqui. Esse aqui é o retrátil. Ele tem uma pontinha extra fina, tá? Então, eu consigo fazer no detalhe a sobrancelha. Então, eu gosto muito em virtude disso, tá? Então, vocês podem ir preenchendo. Esse tom fica super natural. A gente tem mais 2 tons disponíveis, tá? Dentro da Mary Kay. Vocês sabem que aqui
a gente usa só Mary Kay. Inclusive, se você que está me assistindo não tem atendimento, não tem aí uma consultora que te atenda, vai ser um prazer te atender, então me chama aqui que a gente presta aí uma consultoria bem bacana de acordo aí com a tua necessidade, tá? Então, aqui do mesmo lado. E aqui a gente tem uma técnica bem legal que é, quanto mais longe eu pegar o pincel, ou seja, quanto mais longe da ponta, mais leve, mais sutil vai ser o meu traço. Quanto mais perto, mais forte, mais grosso vai ficar aí o meu traço, tá? Então, a gente vai fazer os movimentos leves para fazer realmente esse preenchimento. E o mais interessante, que a gente consegue deixar ela natural. Então, qual é o nosso objetivo? Deixar a sobrancelha natural, tá? Essa é a tendência, tá? Quanto mais natural, melhor, né? E aí depois a gente pode vir com o pincel Duo de novo e alinhar. E depois no final eu também vou aplicar um gel de sobrancelha incolor para deixar eles intactos e lindos, hidratados. Gostaram, né? Eu gosto dessa parte da sobrancelha também. Bom, então já fiz a sobrancelha e agora eu vou fazer parte aí da iluminação e do contorno, tá? Então eu vou pegar um corretivo, esse corretivo é um corretivo pêssego, corretivo líquido. Ele é um corretivo que traz a iluminação. Eu vou fazer alguns pontinhos estratégicos aqui pra gente levantar o olhar, tá? Então, eu venho aqui e já, com o próprio pincel de base, eu consigo fazer essa iluminação na região de olhos para camuflar a olheira, né, para deixar essa região mais iluminada. Então, a gente já consegue ver diferença de um lado para o outro, só com esse tiquinho de corretivo, né? Então, já venho aqui. Tá acabandinho já o meu. E aí, vou também, né, eu vou esfumar em batidinhas. Pronto. Depois disso, o que eu vou fazer? Vou passar mais uma basezinha aqui, nessa região aqui da bochechinha. Eu deixei para fazer mais uma camadinha junto com vocês, até para vocês verem como que eu aplico, tá? A base da Mary Kay, ela não é considerada como maquiagem, ela é considerada aí como tratamento facial, tá? Então, a gente usa ela realmente como uma roupinha para nossa pele. Ela vai estar protegendo, cuidando, ela é anti-idade, tem resveratrol encapsulado, vitamina B3, peptídeos especiais, enfim, ela é toda completa, tá? E a gente tem mais de 28 tons. Então a gente consegue atingir o tom real aí da tua pele, ideal, né? Para que tu fique com uma pele linda, com uma cor natural e leve, né? Não é uma base que vai deixar a tua pele pesada, sabe? Mesmo que ela permita, né, a gente construir várias camadas, que aqui eu já tô na segunda camada, mesmo que tu coloque mais camadas, tu vai perceber que ela vai deixar a tua pele super natural e super leve. Lembrando que com o pincel sujinho, sem botar mais aplicação de produto, eu consigo vir aqui e fazer esse acabamento nas extremidades aí do meu rosto, tá? Pra deixar ainda mais natural, não correr risco de ficar com o rosto marcado, tá? E assim eu deixo a pele mais preparada, com mais cobertura, porque quanto mais camadas, mais cobertura. E aí, como um detalhe, aqui eu já vou fazer o meu contorno com um corretivo líquido. Então, eu vou pegar uma cor mais escura, tá? Vou pegar este, que é um tom mais clarinho. Ao mesmo tempo, ele é bronze. E eu vou fazer este contorno. Vou fazer aqui no cantinho, bem na raiz aqui do meu cabelo. E vou trazer pra cá, ó. Fazer aqui pra vocês verem. Eu vou só fazer as batidinhas. Então, esse é um contorno de uma cor mais escura que a minha, para fazer esse efeito de uma cor, de um rosto mais fino, tá?
Eu peguei esse, mas eu tô vendo que não tá aparecendo muito aqui no vídeo, então eu vou pegar um tom, vou pegar esse mesmo, mais escurinho, pra vocês verem realmente a diferença, tá? Ó. Aí, se vocês pegam um mais escurinho do tom da pele de vocês, aí a gente faz com um pouquinho o produto, só pra dar esse efeito. Olha como agora dá pra ver. Ó. E aí o legal do corretivo ser líquido é que aí a gente consegue fazer várias técnicas de contorno. Não só essa que é a mais universal para todos os estilos de rosto, esse a gente é o que mais utiliza, porque é o que vai deixar o rosto mais fininho. Se o teu rosto é mais arredondado, mais quadrado, mais oval, todos os estilos de rosto, essa técnica de contorno é que vai se encaixar para todos, tá? Então eu gosto bastante de fazer essa técnica, tá? Com o corretivo líquido. E aí, com o pincel também, né, já sujinho, se tu tem papada, ó, tu consegue fazer aqui uma sombra para diminuir, né, a tua papada. E tu também consegue, de uma forma bem sutil, tu também consegue afinar o teu nariz, deixar teu nariz mais longo, deixar ele mais fininho, mais gordinho, testa maior, testa menor, e aí a gente vai ter uma aula inteirinha de contorno, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, ó, aqui já fiz o contorno. O que eu vou fazer aqui também? Porque, gente, uma coisa é muito importante. Sempre quando a gente for fazer a maquiagem, a gente só vai entrar na parte dos pós, né? Depois que a gente parar de usar tudo que é líquido. Então, assim, já usei tudo que é líquido, já coloquei o corretivo, já coloquei a base que eu queria, não preciso mais corrigir nada, posso selar? Bom, aí a gente entra para a parte dos pós, tá? Então, na parte da região de olhos, o que a gente vai fazer hoje? O que eu escolhi trazer para nós hoje, tá? A gente vai colocar um tom de marrom claro, né? Porque o marrom, ele é aquele que vai fazer... É universal, né? Então, eu montei uma paleta, tá? Essa paleta tem o preto, tem o marrom mais escuro, o marrom mais claro e um iluminador. Então, essa paleta aqui, eu considero ela ser, assim, super universal, porque ela também se encaixa em todas as tonalidades, né, de pele. E a primeira coisa que eu vou fazer é o meu côncavo. Então, eu vou pegar, né, o tomzinho mais clarinho aqui do marrom, que é a cor Cinnabar, sempre tirando um pouquinho do excesso, tá? E eu vou vir aqui e vou fazer uma seladinha bem nesse cantinho. Por quê? Porque é onde eu tenho o meu côncavo, o meu ossinho. Então, vocês vão tocar, vocês vão sentir o ossinho de vocês e é onde vocês vão carimbar. Depois que eu carimbei, eu vou vir aqui para dentro em movimentos circulares, sem tirar o pincel da pele. Porque se eu tirar o pincel da pele, eu vou estar, né, botando pó para tudo que é lado, né? Então, é importante a gente ter, né, cuidar esse detalhe. E sempre trazendo aqui para o início, porque eu estou fazendo uma base aqui do meu olho, né? Ó. Esse pincel super esfumado eu adoro porque ele já deixa, eu já aplico direto com ele porque ele já deixa o olho esfumado. Então é prático, né? Então, de novo, vou tirar o excesso. A gente sempre tira o excesso do produto antes de aplicar aí no rosto, tá? Vou fazer a carimbadinha, ó. E eu vou trazer para dentro, sempre passando um pouquinho acima do teu ossinho. Por quê? Se tu abrir o olho, as pessoas precisam olhar, precisam enxergar a tua maquiagem. Se tu colocar para dentro do ossinho, tu vai abrir o olho e ninguém vai ver a tua maquiagem. Então não é legal, né? Não vai aparecer a tua maquiagem. Então a gente tem que fazer, né, acima do ossinho para realmente a gente visualizar, tá? Então, ó, já tá pronto o fundo do meu olho. Além disso, o que eu faço também? Eu faço sempre o acabamento na parte inferior. Então, com o mesmo produto, eu vou vir aqui, vou pegar com um pincelzinho um pouquinho diferente, que ele é um pincel de esfumar. Tiro o excesso também. E eu venho aqui e faço esse acabamento na região inferior dos meus olhos. Mesmo do outro lado.
tá? Milene, eu quero mais forte. Beleza, depois tu pode colocar um pouquinho mais, até vou aplicar um outro para vocês verem, tá? Mas aqui eu quero que vocês peguem, né, a técnica. Depois que eu faço isso, eu venho com um pincel de sombra, que é um pincel... Ó, vamos ver a diferença aqui, gente. Um pincel super esfumado, o pincel de sombra, o pincel de esfumar, é de esfumar também, tá? Eu vou pegar o pincel de sombra agora e vou pegar esta sombra aqui, iluminador. Tiro o excesso e eu vou vir aqui e vou dar uma carimbadinha na pálpebra móvel. Ó a diferença. Gente, pensem numa sombra pigmentada. As sombras da Mary Kay são incríveis. Incríveis. Então, de novo, dá uma batidinha e aplica nesta região. Eu acabei não colocando primer de sombra, mas como a sombra, o corretivo e a base ainda estava molhadinha, ele dá ainda esse efeito mais pigmentado, tá? Mas o correto né, o mais certo é realmente usar. Ó, tô colocando mais camadas do iluminador, ó. E aí, o que a gente vai fazer? Para não ficar marcado aonde tem um marrom e onde tem um iluminador, eu vou esfumar de novo, tá? E aí, aqui tu pode trazer um tom mais escuro. Tu pode usar o mesmo que tu usou mais clarinho, ou se não, tu pode usar um mais escurinho, por exemplo. Ah, eu tenho um happy hour hoje, eu quero, né, uma saída mais noite. Então, tu usa esse mais escurinho que é expresso, tá? E aí, vocês vão ver que também fica bem diferente o resultado. Então, eu vou fazer a mesma técnica. Vou dar uma carimbadinha e vou em movimentos circulares, trazendo para frente. Tira um pouco do excesso, sempre que tu olha assim, tu vê que tem mais do que tu gostaria, tira o excesso. E aí nessa hora a gente acha que vai dar tudo errado, né? Meu Deus, tá tudo feio, tá tudo errado. Calma, gente, calma. Continua, só continua. Tá? E aí, ó, ele já ficou com essa pegada mais escurinha, tá? De novo, vamos pro outro lado. Agora eu olho para a câmera, olho para cá para ver se vocês estão enxergando, né? Se tá tudo certo. Então, ó, aqui esfumando, movimentos circulares, não tira o pincel do olho, da pele, para que fique realmente, né, bem esfumado. E essa parte iluminada aqui no canto faz toda a diferença também. Vamos pegar aqui o pincelzinho de sombra de novo, se tu acha que precisa. Vem, dá mais uma iluminada aqui no canto. Aqui no caso eu achei que precisa, então voltei com o iluminador. Fazer esse ponto de luz, ó. Pegar um pouquinho e trazer aqui para essa parte também da sobrancelha, para já esfumar o marrom que tu já colocou, para não ficar aquela coisa marcada, para ficar mais uniforme. Já fica diferente, né? Depois que eu faço isso, eu venho com o pincel de lápis de olhos, tá? O lápis que eu vou aplicar é um lápis marrom. Por que eu trouxe o lápis marrom hoje como opção? Porque ele já é chique por ele mesmo, ele já é sofisticado, ele já traz essa pegada, né, de um olho para todas as ocasiões mesmo. Poderia colocar um preto aqui? Poderia, ia ficar lindo também. Então, tu pode usar as duas opções, tá? Eu vou colocar o marrom hoje porque eu realmente gosto muito do efeito dele, tá? Então, eu vou olhar aqui. Eu tenho essa esponjinha que me facilita para não ficar marcado meu olho, meus dedos, tá? E eu venho trazendo de fora para dentro em movimentos, né, curtos, trazendo para o início do meu olho. Aí, aqui,
eu vou escutar, ai, porque sempre fica torto. O que eu faço? Daí o que eu trouxe aqui uma ideia muito legal para vocês, tá? Colocou ele. Ai, tu achou que ficou torto. O que tu vai fazer? O que tu vai fazer? O pincelzinho. Tu vai pegar o mesmo marronzinho. Vou dar aquela batidinha e eu vou esfumar esse lápis ainda molhadinho. Aí nunca mais tu vai ter aquela coisa, ai meu Deus, como ficou torto o meu olho. Não sei aplicar, ficou torto. Ó, e ele já fica esfumadinho. Se tu quiser que fique mais fininho, tu vai colocar menos, tá? Então tu vai fazer um lápis, um traço mais fininho, e ele vai ficar mais fininho. Eu gosto assim, porque agora eu boto a máscara de cílios e ele dá um efeito diferente, ele dá uma, ó, ele fica mais poderoso, né? Então, e aí ele já fica aquele lápis esfumado, fica elegante. Então vou trazer aqui pro outro lado, sempre de fora para dentro. Esse lápis ele desliza, gente, de uma forma. Fiz isso, venho com um pincelzinho, com a sombrinha, tiro o excesso e eu vou esfumar. Se tu não quiser usar sombra aqui, usar só o pincel limpinho, também dá certo. O ideal é que tu não faça isso de puxar. Mas se tu puxar, tu sempre puxa pra cima, nunca pra baixo. Senão tu vai ficar com o olhinho triste, tá? Então, se tu vai puxar pra fazer o lápis, pra esfumar, então tu sempre puxa pra cima, tá? Tá gostando? Conta aqui pra mim. E aí a gente vai colocar também na região inferior dos olhos. Lembrando que se tu tem um olho pequenininho e tu quer deixar o teu olho maior, tu nunca vai pintar na linha d'água, tu vai pintar sempre na raiz dos teus cílios, tá? Ó. Se tu quer deixar o teu olhar mais dramático, menorzinho, aí tu vai colocar, vai pintar na linha d'água. Mas sempre quando tu for pintar na linha d'água, tu pinta também por fora, porque isso garante que não vai sair o lápis, porque por mais que ele seja a prova d'água, se tu pinta na linha d'água, ele desliza mais, ele pinta muito bem, mas ele tem uma facilidade de sair, certo? Porque tu tá numa região úmida. Mas se tu faz primeiro fora e depois dentro da linha d'água, tu vai perceber que vai durar todo o dia a maquiagem. Então, eu tô aqui fazendo fora, porque eu considero o meu olho pequeno, então eu faço somente fora. E a mesma coisa tu pode fazer aqui. Tu vem com o pincel, aí aqui embaixo eu não costumo botar sombra, tá? Como eu já coloquei, eu vou vir só com o pincel e vou fazer esse acabamento aqui para ficar mais esfumado. Esse pincel é vida. Gente, esses pincéis que eu tô utilizando são todos da Mary Kay e todos eles são essenciais, tá? Do meu ponto de vista, todos eles são, porque essa praticidade, essa rapidez que a gente acaba tendo na maquiagem é por ter uma ferramenta correta. Então, por exemplo, se tu deixar esse olho esfumado com qualquer pincel, tu vai demorar muito para fazer e muitas vezes não fica legal, tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma selada agora, tá? Vou selar todo o rosto. Aqui é a hora que, se eu quiser colocar uma camadinha de corretivo, de mais base líquida, aqui embaixo eu consigo colocar, né? Porque se caiu um pouquinho de sombra é a hora que eu vou limpar, tá? Então, aqui eu faço esse acabamento com líquido e vou selar. Então, eu vou selar com o nosso acetinado, tá? Esse pó acetinado, ele dá aquele efeito de filtro de Instagram. Sempre em movimentos circulares, com a mão bem levinha. Ele não marca a linha de expressões, tá? Então pega bem o produto, para que o produto fique dentro das cerdas. E sela na região, principalmente onde tu colocou mais produto. Então, corretivo, né?
aqui na testa. Então, depois que tu coloca todo, né, o líquido, tu vem selando, sem movimentos circulares, e no final, o que que tu faz? Tu vai com o pincel de cima para baixo para pentear os micropelos, tá? Para deixar a pele bem maravilhosa. E aí, então, já selou, tu toca na pele, ela já tá lisinha, tá sequinha. Se tu quiser colocar um pó translúcido aqui, tu também pode, tá? Vou até colocar um pouquinho mais aqui, que eu adoro. E principalmente quem tem a zona T oleosa, né? Dá uma caprichada na zona T. Isso vai te garantir uma durabilidade maior, além do acabamento. Então, tu vê que a pele fica diferente com esse pó, né? Eu fico assim, encantada. E aí agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho a máscara de cílios para aplicar e eu também tenho a parte da sobrancelha, tá? Então a sobrancelha, o que que eu vou fazer? Deixar por último, né? Vamos para a máscara de cílios. A máscara de cílios, então, gente, eu trouxe uma máscara que dá volume. Lembrando que as máscaras da Mary Kay, elas são todas elas contêm vitaminas condicionantes, tá? Então ela deixa os teus fios super hidratados, tu acaba, né, reduzindo qualquer tipo de queda nos teus fios, porque ela tem ação condicionantes, e o legal é que elas não foram desenvolvidas para pele e foram desenvolvidas para pelos. Então, o que que isso quer dizer? Se porventura tu te borrar, né, com o produto, tu consegue só esperar secar e aí tirar ele com o próprio dedo, com o próprio pincel, tu consegue tirar da pele porque ele não gruda. E o mesmo ocorre para caso tu te molhar, sujar, né, chorar de felicidade e aí acabar tirando a maquiagem, ele não tira, né, ele não sai, ele não vai borrar na tua pele. Ele sai em borrachinhas, né? Então ele tem uma tecnologia bem diferenciada que não borra em hipótese alguma aí o teu rosto, tá? Porque ele foi desenvolvido para pelos e não para pele. Agora, se tu te borrar e mexer com ele molhado, úmido, daí vai borrar, tá? Então tem que esperar secar. Nunca faça isso aqui na máscara de cílios de vocês. Isso daqui é uma dica muito importante. Porque entra ar e seca muito mais rápido a tua máscara de cílios. Então tu faz isso aqui. Não faça isso, né? Então tu pega e mexe o produto ali dentro do frasco, tira o excesso e aplica desde a raiz dos teus fios. Esse aqui, então, dá volume, gente. Olha a diferença dos fios. Olha a diferença. Essa é uma máscara preta, tá? Não esqueçam dos fios também inferiores, porque senão não fica, né, o acabamento legal. Sempre colocou em cima, coloca embaixo, tá? Olha a diferença, gente. Esse aqui é um lançamento, fazem 2 meses que tá no mercado. Não, um pouquinho mais. Tá 2 meses, é de alongar. Gente, apaixonada, né? Olha isso. Oh! E ele tem uma cerda pequenininha, então ele é fácil de aplicar, sabe? Borra bem menos com ele. Às vezes a gente pega aqueles maiorzinhos, a gente tem a Lash Intensity, que o pincel ele é mais grosso. Então, ele acaba sendo mais fácil de te borrar. Mas essas pequenininhas não, elas foram feitas especiais para encaixar no teu olho aí. Sempre procurando pegar desde a raiz dos fios, tá? E ele também permite tu colocar várias camadas, tá? Então tu pode ficar aqui o quanto tempo tu quiser. E se quiser colocar uns cílios postiços, aqui também é uma opção, né? Então, coloquei aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um blush. O blush é o Shy Blush, que ele tem partículas douradas. Eu amo ele. E eu vou colocar um pouquinho acima do contorno. Olha como já fica diferente. E depois vou finalizar com um iluminador. E o mesmo pincel eu vou usar para tudo isso, tá? Esse pincel, ele é para contorno, para iluminador e para
blush. E esse contorno que eu tô usando é este aqui. Olha só, gente. Olha essa pele. E aí o iluminador eu vou colocar aqui também no nariz. Olha a diferença. Esse iluminador é vida. E para finalizar, então, eu posso também colocar, como eu já coloquei o contorno líquido, eu posso, sem problema nenhum, também vir com contorno marrom em pó e também dar uma seladinha aqui em cima, tá? Não tem problema nenhum. Tirar um pouquinho de excesso e eu esfumo o pozinho aqui em cima, porque tá tudo selado, então eu posso fazer isso sem problema nenhum, porque ele é um pozinho. Mais fortinho só, pegar mais um pouquinho. Eles são super pigmentados, gente. Peguei o pincel de pó para dar uma esfumada. Ó. E aí a gente vai pro bocão. Eu vou colocar este bocão aqui. Não, mentira. Cadê o bocão? Peguei o errado. Este aqui, que é um pincel de lápis, de lábio. Ele é uma cor neutra. Gente, para tudo, porque vocês vão amar. Começo aqui embaixo. Fazendo contorno, sempre um pouquinho assim, fora da boca, para dar esse efeito bocão. Eu que tenho a boca pequena. Olha só. Pensa nesse efeito. Traga um pouquinho para dentro do lábio. Deixo o branquinho aqui dentro mesmo, porque eu quero esse efeito de bocão. E aí eu posso colocar um batom, ou eu posso botar direto um brilho labial, tá? Eu vou colocar os dois, para vocês verem os dois efeitos, tá? Então eu vou colocar esse batom cremoso. Que fica lindo. Esse batom é o Toffee, um dos batons mais vendidos que a gente tem. E eu vou colocar um brilho labial, então, para fazer aquele acabamento de bocão. Olha isso. Gente. E olha só, ele tem um pincelzinho, ó, prontinho para encaixar no lábio, ó. Fica muito fácil de aplicar. Eu adoro. Gente, com essa maquiagem a gente consegue ir para qualquer ocasião. Linda, maravilhosa, vestido, calça, social, mais esporte. Tu tá linda, preparada para qualquer ocasião. Jantar, almoço, happy hour, sair aí, né, com as amigas, com os colegas de trabalho. Enfim, o que vocês quiserem. Vocês podem ir trabalhar com essa maquiagem, tudo, tá? Porque é isso, ela é mais marcante, mais poderosa, com mais produtos, né? E ao mesmo tempo ela é neutra, sofisticada e que vocês podem fazer, né? Como eu falei, em qualquer ocasião. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Semana que vem a gente vai vir com outra aula de maquiagem. Então, toda quinta-feira às 19 horas a gente tem estreia aqui com uma super aula, com uma super técnica, com coisas, assuntos diferentes pra gente, né, trazer esse conteúdo aí bem legal pra vocês. Espero que vocês gostem.
já compartilha, já se inscreve aí no canal, comenta aqui. Se tu gostou, comenta quais são, né, as técnicas que tu gostaria de aprender para eu trazer nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo enorme e até semana que vem.